Primeiramente, agradecer aí a todos a participação aqui no nosso webinar. Espero que vocês aproveitem bem. A ideia aqui realmente é dar um overview importante aí da solução de inteligência artificial dessa plataforma da Red Hat. E comigo nessa apresentação está a Ana Basso, que trabalha na Red Hat, e eu sou o Vinícius Carrion, que trabalho na Fábrica ADS. Se quiser se apresentar brevemente, Ana, fica à vontade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pelo tempo de vocês, por essa oportunidade de conversar um pouco. Sei que a agenda de todos é bastante corrida, então a gente espera que o conteúdo seja interessante para vocês hoje. Estou há 6 anos na Red Hat, atendo todos os nossos ecossistemas de parceiros, então tenho bastante vivência com diversos parceiros, diversos clientes que a gente tem aqui. Acho que é isso. Maravilha. Obrigado aí, Ana. Então, seguindo aqui na nossa agenda, pessoal, a gente vai brevemente, tá? Pouquíssimos minutos, apresentar a Fábrica ADS, a Pars e a Red Hat, que são as empresas que estão patrocinando esse webinar. E aí depois a gente entra na plataforma da inteligência artificial. Falando rapidamente da Fábrica ADS, nós somos uma consultoria de tecnologia, tá? Temos aí 13 anos de mercado e a Fábrica ADS tem 3 pilares de atuação. Nós trabalhamos em parcerias com Big Techs, como a Red Hat, onde somos parceiros de delivery dessas empresas. Então, a gente tem especialistas nos produtos da Red Hat em todo o seu portfólio. Além disso, a gente trabalha também com fábrica de software, tá? Onde a gente desenvolve aí para web, para mobile, trabalhamos com múltiplas linguagens de programação, trabalhamos com projetos com escopo fechado, escopo aberto, alocação. Então a gente tem aí uma abrangência bem grande nessa parte de fábrica de software. E também nós temos uma plataforma no-code que se chama Arquiva, que ajuda demais a você criar softwares com um prazo de tempo bem menor e, consequentemente, com um custo bem inferior também, tá? Então, é uma plataforma aí que tem ganhado bastante espaço. A gente é especialista também em soluções open source, até por essa parceria que a gente tem com a Red Hat, e a gente também trabalha bastante em termos consultivos, né? Então, a gente procura ser parceiro dos nossos clientes, sempre visando aí um relacionamento de longo prazo. Falando rapidamente da Pars, a Pars também é uma das empresas que está patrocinando aqui o nosso webinar. A Pars é uma grande parceira porque ela é uma distribuidora, entre outras coisas, de subscrições dos produtos da Red Hat, tá? Então, fazendo sinergia total entre Fábrica ADS e Red Hat. E para finalizar, essa parte inicial de introdução, falar brevemente sobre a Red Hat, né? A Red Hat é uma Big Tech que foi, inclusive, comprada, adquirida pela IBM, né, alguns anos atrás, aí numa aquisição aí multibilionária, mostrando toda a importância, né, e toda a credibilidade que a Red Hat tem aí no mercado mundial. Brevemente, a Red Hat começou lá nos primórdios com Linux, mas hoje eles têm produtos que atuam em diversas frentes, né? Então a gente tem aí barramentos de integração, nós temos servidores de aplicação baseado em Kubernetes, nós temos o sistema operacional, temos também a parte de virtualização, a parte de inteligência artificial mais recentemente. Então, o leque é grande realmente dos produtos da Red Hat e eles vêm muito de uma cultura open source. Então, os produtos da Red Hat são baseados em projetos da comunidade. A Red Hat elenca esses projetos que eles julgam relevantes, colocam lá engenheiros, desenvolvedores para atuarem também no crescimento desse projeto e criam, a partir deles, soluções com uma roupagem empresarial. Então, com toda a preocupação com segurança, com escalabilidade, estabilidade, a parte de treinamento, suporte, sustentação dos produtos, então dando toda essa segurança para que o mercado corporativo usufrua dessa dinâmica que são os projetos open source, que sempre tem diversas iniciativas extremamente à sua frente. E aí, isso, consequentemente, faz com que a Red Hat tenha soluções aí que tenham uma grande aderência mundo afora. Eu acho que é isso, Ana. Assim, se você quiser dar uma complementada com alguma coisa em relação à Red Hat, senão pode entrar na plataforma da inteligência artificial. Não, tranquilo, tá perfeito, Vinícius. É isso mesmo. A Fábrica 10 está tempo suficiente com a gente, não precisa adicionar nada.
São parceiros que Fábrica DS, né, só aproveitando o espaço e agradecendo também vocês pela oportunidade, é um parceiro que a gente tá com a gente aí no ecossistema há muitos anos, já entregaram vários projetos com a gente, projetos importantes, então é sempre muito legal poder estar com todo mundo aqui. E antes da gente falar de plataforma em si, eu gosto de introduzir um pouco de por que a gente está aqui, né? TI é um mercado sempre com a nova tendência, então eu acho interessante fazer essa reflexão antes. E a IA como a gente conhece hoje, né, a IA generativa, ela não é nova, né? Faz muito tempo que já existe isso dentro da TI, mas não tão comercialmente quanto existe hoje, né? Em 2022 houve o lançamento do ChatGPT, que pulverizou a IA de um jeito inacreditável dentro da vida de todo mundo, né? Não só do contexto empresarial, mas hoje em dia a gente pessoalmente usa IA generativa para uma série de coisas que não tem nada a ver com o trabalho, né? E ficou muito claro para o mercado o valor que a inteligência artificial carrega como ferramenta, né? Então é natural que exista uma projeção muito importante de gastos com isso, né? Porque se eu consigo perceber o valor agregado que a IA traz para várias facetas da sociedade como um todo, é natural que a projeção para os próximos 3 a 5 anos seja de um crescimento de gasto com IA muito grande, 60%, segundo o IDC, que é uma empresa que faz várias análises sobre o mercado de TI. Até porque, né, Ana, complementando, a inteligência artificial, ela tem uma abrangência muito grande, né? Você pode utilizar uma IA para fazer geração de conteúdo, geração de vídeos, Exato. análise de documentos, como uma plataforma que auxilia na decisão, baseado em critérios, baseado até mesmo em conhecimentos do passado. Então, a abrangência da IA é gigantesca, né? Então é por isso que ela tá, assim, é a pauta do momento, né? Quando você faz algum evento que tem a palavra IA, automaticamente o engajamento já aumenta desse evento, porque é um assunto muito interessante mesmo. Exatamente, é exatamente isso. Foi uma explosão total a IA no nosso contexto, mas bem como toda a evolução, né, a gente como sociedade passou por várias durante a história, é, ela não vem sem os seus desafios. E o desafio para trabalhar com IA é justamente no desenvolvimento como um todo e a complexidade disso, né? A IBM fez um estudo do ROI da IA ano passado, e das empresas que participaram dessa pesquisa, 80% do pessoal que é responsável por efetivar o projeto, né, por bancar, por disseminar isso dentro da empresa, relata o tempo que demora para fazer com que isso chegue em produção, né? De 6 meses a 1 ano, é bastante tempo trabalhando em uma só tecnologia. E pensando no contexto que a gente está hoje em dia, os prazos são todos para ontem, né? Para nós, para vocês que são os clientes, para os parceiros, para todo mundo que está dentro do mercado. Hoje em dia é tudo para ontem. Então, quando nós nos tornamos para o projeto, ou seja, eu compreendi o valor, eu quero trabalhar com IA, por onde eu começo? Esse slide é bem legal porque ele mostra exatamente o que vai se desenrolar no processo de desenvolvimento. E são vários times e várias etapas que precisam ser feitas de forma muito cirúrgica, porque a gente está falando de um gasto computacional muito grande aqui, então a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Então, desde o momento da definição do objetivo, ou seja, para que vai servir aquela IA, que propósito que ela vai me servir, qual problema de negócio ela vai me resolver, porque no fim das contas é isso que é importante, que a gente tenha tecnologias que façam sentido para o que a gente precisa. E depois da definição de objetivo, entra todo o processo, tanto técnico quanto comercial, de modelagem dessa solução, agregação dos dados que vão fazer parte daquela IA, treinar aquela IA, que é um processo que demora meses, anos, dependendo do que a gente está querendo fazer. Integrar isso com a aplicação para que o meu cliente final consiga consumir isso, que é o que é mais importante de tudo, e monitorar, né? Eu preciso entender se isso é sustentável. Então, não é trivial, é um processo complexo, é um processo demorado, e é um processo que envolve muita gente, e muita gente tem que colaborar para um projeto de IA acontecer. E
Isso entra exatamente no que o Vinícius falou lá no começo sobre open source no geral e tecnologia no geral, né, dessa pluralidade. E aqui, nesse slide, vocês não devem nem conseguir ver os nomes das empresas. Mas esse slide ele é um landscape feito pela MedTruck. E ele mostra praticamente tudo que tem disponível hoje dentro do mercado para usar com IA. Desde o ponto de vista do desenvolvimento, infraestrutura, hosting, dados. É um mundo de tecnologia e nós que estamos dentro do mercado, a gente sabe que quanto mais opção tem, mais complicado é a gente compreender para qual caminho a gente vai, porque são muitas opiniões, são muitas opções, né? Bem como o fluxo de desenvolvimento de aplicação é assim, e a gente nem está falando de IA. Tem muita tecnologia disponível para desenvolver aplicação. Cada empresa vai usar a que acha que faz mais sentido. Então é um processo complexo até mesmo no momento da gente adotar a IA, né? Então os desafios estão em volta de o quão customizado, o quão custom esse modelo consegue ser para mim. A gente fala aqui dentro da Red Hat que, na nossa opinião, você leva a IA para o seu negócio. Você não leva o seu negócio para a IA. Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque se eu tenho uma IA generalista e eu levo os meus dados até essa IA, eu vou ter um certo tipo de serviço. Agora, se eu consigo trabalhar um modelo com os meus dados, com dados que são relevantes para mim, para chegar no meu cliente final, o cenário muda totalmente. A complexidade de eu conseguir colocar isso num caso de uso que gera retorno para mim, porque IA é caro, então precisa justificar o que eu estou investindo, e sem falar nas restrições de implantação. São vários recursos, é muita coisa para administrar, e todos esses são desafios muito relevantes para o desenvolvimento da IA. Aqui embaixo, a gente tem a descrição de cada uma das tecnologias que a Red Hat hoje vem desenvolvendo para trabalhar com cada um desses desafios. No Summit, mais cedo, esse ano, nós fizemos o lançamento do que a gente chama de Red Hat AI, que é a nossa família de produtos totalmente voltada para desenvolver, disponibilizar e escalar o seu projeto de IA. Bem como o Vinícius comentou, a Red Hat ela trabalha com open source e o nosso objetivo é sempre trazer uma tecnologia que é moderna, mas que é sustentável, que eu consigo colocar a minha missão crítica ali em cima. E dentro do Red Hat AI, nós temos soluções baseadas em open source que trabalham desde o começo do ciclo do desenvolvimento até o monitoramento e a manutenção disso. Aqui, basicamente, né, o que você está mostrando nessa imagem é que a solução da Red Hat é uma plataforma que vai te permitir fazer a gestão dos recursos computacionais da sua infra, onde serão rodadas as soluções de inteligência artificial, né? Isso aí, por exemplo, é um dos nossos principais objetivos. O que é importante para nós, como Red Hat, é trazer uma plataforma que suporta todo esse processo de desenvolvimento. Então, nós temos o Red Hat Enterprise Linux AI, que é o nosso RHEL, nosso sistema operacional, totalmente preparado para trabalhar com AI, principalmente na fase de desenvolvimento e modelagem. O nosso Inference Server, como o próprio nome implica, é a solução que a gente desenvolveu para fazer com que você consiga servir o seu modelo como serviço, numa infraestrutura que usa mínimo de recurso e que você consegue ser muito econômico na utilização desse endpoint que a sua AI vai ficar disponível, basicamente. Então, desde o começo do processo de desenvolvimento até o nosso foco de hoje, que é a disponibilização e a escalabilidade disso, posicionadas dentro de uma plataforma preparada para trabalhar com IA. Né? Tudo que vem de dentro da tecnologia de IA tem muita raiz no open source. É claro que a gente tem a gente tem várias tecnologias que são proprietárias de grandes empresas, mas para nós é importante manter isso
dentro do open source. Então, o OpenShift AI, que é a nossa plataforma para trabalhar com AI, baseada na nossa plataforma de Kubernetes, que é o OpenShift, ele também, bem como todas as nossas soluções, é baseado em tecnologias que o mercado já está utilizando para trabalhar com AI. É importante isso porque o nosso objetivo não é reinventar a forma de trabalhar com AI, não é introduzir tecnologias diferentes e proprietárias ou fora do padrão de negócio que a gente já vê sendo popularizado hoje em dia, mas é sim trazer essas tecnologias para um contexto missão crítica, que é o nosso objetivo no fim das contas, para um contexto onde eu tenho total confiança que aquela plataforma que está rodando tanto o meu ciclo de desenvolvimento quanto o meu ciclo de produção está baseado em tecnologias que eu tenho respaldo e que eu tenho suporte, tá? Então o OpenShift, o OpenShift AI, ele hoje é o plugin que a gente adicionou à nossa plataforma de Kubernetes, que é o OpenShift, para fazer com que seja possível você poder desenvolver, disponibilizar e escalar o seu projeto de IA. O OpenShift, então, ele serve como uma plataforma, como a base de onde você vai posicionar a sua aplicação, o seu LLM, o seu endpoint, e aonde você vai disponibilizar isso para o seu cliente final. Esse é o nosso grande objetivo na construção do OpenShift IA, propriamente dizendo, né? E por que isso é importante para nós? Por que construir o OpenShift AI foi importante para nós? Porque nós compreendemos que a cloud está aí muito forte com iniciativas de IA. Mas a abordagem do OpenShift, ela traz um ponto de vista diferente em relação ao controle que a gente consegue ter, tanto de custo quanto de dados dessa IA, né? A gente não pode esquecer que, apesar do nome IA ser muito bonito, no fim das contas, a gente está falando de dados. Porque a IA, ela não sabe nada do que a gente não fala para ela. Essa é a verdade. Não é mágico, né? Ela não sabe sem informação. A IA precisa de informação. E, no contexto brasileiro, isso coloca ainda mais uma camada por cima, que é a nossa LGPD, que coloca uma série de restrições nos dados dos nossos clientes. Então, nós, como responsáveis por arquitetura, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar onde que esse dado vai ficar, como que eu vou colocar esse dado de uma forma que é segura, que não vai causar problema para mim e que também tem as diretrizes que eu preciso ter como uma empresa brasileira, por exemplo. Então, o OpenShift AI, ele trabalha com diferentes componentes de treinamento, de avaliação de modelo, da disponibilização desse modelo, do monitoramento desse modelo, em uma plataforma completamente híbrida, uma plataforma que você consegue colocar ela localmente dentro da sua infraestrutura se for necessário, e uma plataforma que oferece a mesma experiência do usuário independente de qual é a infraestrutura. O OpenShift, bem como o OpenShift AI, é uma solução totalmente agnóstica. Nós nos posicionamos onde é necessário. Cloud, bare metal, virtualização privada, ambientes desconectados e por aí vai. E algo que também foi muito importante para nós ao desenvolver essa plataforma para trabalhar com AI baseada no nosso Kubernetes, baseada na nossa plataforma de containers, que é o OpenShift, foi importante para nós nos parcerizarmos com a maior quantidade de parceiros que a gente pôde. Porque nós compreendemos também que cada cliente, cada empresa que a gente tem o privilégio de poder entrar em contato, tem o seu próprio caso de uso e tem as suas próprias necessidades. E para fazer com que o OpenShift AI seja o mais aderente possível, nós trabalhamos muito próximo com cada um desses ISVs para poder fazer com que as soluções deles também sejam suportadas, homologadas e disponíveis dentro da nossa plataforma. Então hoje a Red Hat tem uma parceria muito forte com a Intel, com a NVIDIA, com a Cloudera, com a IBM, que são
empresas que dedicam muito desenvolvimento para IA e são empresas que já estão muito presentes dentro do mercado de IA. Então, do ponto de vista tecnológico, era imprescindível que a gente criasse esse ecossistema de parceiro para viabilizar. Porque pensando num contexto maior, a gente envolve Red Hat, Fábrica DS, Cloudera, NVIDIA, e assim a gente constrói uma solução coerente. Assim a gente constrói uma solução que é aderente, né? com o apoio de todos que precisam estar envolvidos. E eu pessoalmente acho isso bem legal. E essa é uma diferença também, Ana, que isso também explica todo o diferencial, o valor agregado das soluções da Red Hat, né? Porque tem gente que pode pensar, pô, para que eu vou gastar com uma subscrição se eu tenho o equivalente na comunidade? A diferença é toda essa. É a questão de suporte, a questão de documentação e de todos esses parceiros tecnológicos que a Red Hat busca. Então, a solução da Red Hat, ainda que baseada em open source, mas ela tem algumas alterações, ela tem customizações e otimizações para rodar em todos esses ambientes, além de toda a suportabilidade, né? Então esse é um ponto relevante também para deixar claro. Sim, com certeza, pessoal. O nosso ciclo de desenvolvimento é totalmente diferente do da comunidade, tá? A gente tem outro foco, nós desenvolvemos outras partes do produto. Muito do desenvolvimento que vocês veem da Red Hat, não estou falando só de OpenShift, é muito baseado em feedback de clientes, tá? Então muita coisa a gente dá prioridade para desenvolver por causa do feedback de vocês. Até só para fechar com relação ao OpenShift, Ana, só para mostrar a robustez da tecnologia, só para vocês terem uma ideia, o Pix do Brasil, que é o projeto do Banco Central, né? O Pix todo mundo usa, ele é base Red Hat OpenShift. Então você tem o sistema operacional da Red Hat e você tem o OpenShift, que também é o alicerce, a plataforma que roda a inteligência artificial. Então, só para vocês terem uma dimensão da robustez da solução. Com certeza, né? O Pix ele também carrega as nossas soluções de middleware para mensageria. E tá na vida de todo mundo, né? Quem que não usa Pix hoje em dia? É muito difícil. E eu trouxe 2 casos, e um dos casos eu quis trazer nós mesmos, tá, pessoal? Porque a gente não só fala, a gente faz acontecer. Então, aqui dentro da Red Hat nós temos um time que chama Engenharia de Experiência, é um time que cuida da Red Hat que vocês não conhecem, que é a Red Hat que fica para dentro. Nós também precisamos de TI, nós também precisamos de ambiente, nós também precisamos de infraestrutura de cloud, a gente tem uma série de serviços que vocês consomem as a service, então a gente também tem toda essa parte internamente. E hoje o time de engenharia usou o OpenShift AI para desenvolver o Ask Red Hat. Então hoje, se você entra lá no access.redhat.com, que é o site da Red Hat que tem toda a knowledge base, tem todos os KBs que a gente desenvolve durante os anos, você tem agora uma IA que você pode chegar nela e perguntar dúvidas específicas do produto, e essa IA ela traz para você de forma simplificada conteúdos que tem dentro da documentação e conteúdos que tem dentro do nosso suporte. Outra coisa que a gente também desenvolveu através do OpenShift AI foi a recomendação de artigos de suporte. Então hoje, quando o nosso cliente vai abrir um case de suporte com a gente e ele digita lá qual que está sendo o desafio que ele está tendo com a solução, o OpenShift AI disponibiliza uma IA que faz recomendações de artigos que podem resolver o problema do cliente antes dele ter que entrar em contato com a gente. Isso tudo para promover education, pessoal, para fazer com que seja mais fácil a gente chegar numa solução. É claro que a gente quer que o produto seja satisfatório, que o cliente tenha uma boa experiência, mas acontece. E só nisso a gente conseguiu reduzir mais ou menos 5 milhões em custos de suporte, em custos de homem-hora, em custos de tecnologia em si. A gente também tem muito gasto de infraestrutura aqui dentro da Red Hat. Então, nós mesmos construímos para facilitar a nossa vida baseado no OpenShift AI. Mas para não falar que eu só estou falando da gente, eu trouxe aqui o Dennis Bank. É um banco internacional e ele tem um braço de tecnologia que é muito comum hoje dentro do mercado, que chama Intertech. E a Intertech é a TI desse banco, do Dennis Bank, e eles já desenvolviam AI antes do OpenShift AI. Mas eles escolheram a plataforma porque eles têm um time de 120 cientistas de dados de diferentes vertentes dentro do banco, né? Seguros, governança, banco tem várias áreas.
e usou o OpenShift AI principalmente para organizar e padronizar todo o processo de desenvolvimento, que para a Intertech era muito complicado, porque toda vez que eles iam fazer um novo desenvolvimento, havia todo o processo novamente de você conseguir organizar cada uma das fases, e agora eles fazem isso dentro do OpenShift AI. E a gente conseguiu também promover a otimização dos recursos deles, né? Eles têm ali um data center interno deles e a gente usa as GPUs que eles compraram para esse projeto de uma forma fatiada, muito mais eficiente, através da forma que o OpenShift consegue trabalhar com GPU. Então, nós e outros clientes já vêm trabalhando com o OpenShift AI para poder simplificar todo esse processo que a gente vem falando até aqui. Então, em suma, o que a gente busca trazer com a plataforma é simplificar essa adoção da IA, que é morosa e que é difícil, mas que é totalmente possível e que traz ganhos incríveis do ponto de vista operacional e do ponto de vista monetário, que a gente consiga trazer uma consistência para isso, para que vários times possam tirar vantagem da mesma solução e que a gente ofereça uma flexibilidade, uma hibridez, entre aspas, não existe essa palavra, mas um ambiente híbrido, que você possa trabalhar com essa IA onde o seu dado está e onde o seu cliente está, independente de qual lugar é esse, né? E normalmente são lugares diferentes. E eu queria destacar um pouco como que a gente consegue fazer isso acontecer dentro do OpenShift, né? A gente falou muito até aqui de como que a plataforma se comporta e de como que a plataforma consegue oferecer ganhos. Mas na prática, o que o OpenShift AI consegue oferecer em termos até um pouco tecnológicos? Eu prometo que não vou fazer nenhum deep dive técnico aqui. Mas a gente consegue trabalhar com workloads distribuídos justamente porque a plataforma é híbrida. Se eu consigo distribuir o workload, significa que eu consigo ter mais eficiência para poder fazer com que esses workloads não sobrecarreguem alguma infraestrutura ou que gastem demais dentro de uma infraestrutura que eu não estou preparado para pagar ou não estou preparado para aqueles custos. Então, várias características do OpenShift AI faz com que ele consiga se esticar muito bem dentro de N infraestruturas. Então, do ponto de infraestrutura, a gente consegue ser bastante flexível. Quando a gente dá quando a gente coloca a lente para dentro de como o OpenShift AI trabalha com AI, tem uma série de recursos que a gente consegue falar aqui. Mas eu quis trazer esse aqui especificamente porque diz respeito a Neural Magic. Vocês devem ter visto esse ano mais cedo que nós fizemos a aquisição de uma empresa que chama Neural Magic. E a Neural Magic, o que ela faz até hoje, né? Mas hoje em dia ela está com a gente. Ela desenvolveu um algoritmo que comprime LLMs, que diminui o peso e o tamanho que um LLM pode ter, que é o que a gente chama de LLM compressor. Por que isso é interessante? Porque no desenvolvimento de uma rede neural, pensa no nosso cérebro e nas conexões de neurônio que a gente já faz. A rede neural na IA é exatamente igual a isso. Só que na medida que você vai treinando, algumas dessas conexões elas são classificadas como irrelevantes. A IA ela coloca um peso baixo para a relevância daquela informação que está naquele neurônio. O que quer dizer com isso? Eu estou treinando a IA e dentro do treinamento percebe-se que aquela informação específica não faz muita diferença em como a IA responde. Mas se ela ainda está dentro da rede neural, ela ainda é processada, você ainda gasta recurso computacional processando. O LLM Compressor, ele limpa essas informações que são classificadas como baixa relevância dentro do treinamento, através desse algoritmo que a Neural Magic desenvolveu, que esqueci o nome, mas tem um nome bonitinho. Então, isso é uma das capacidades que o OpenShift traz dentro dele, da gente conseguir limpar, usar o VLLM, que é conseguir limpar esse LLM e fazer com que a gente consiga ter um modelo performático, mas um modelo bastante ajustado no que a gente precisa, tá? E tudo bastante visual, tá, pessoal? Então aqui eu trouxe algumas screens que a gente vê dentro do OpenShift. E, por exemplo, o que é muito importante no contexto da IA? É eu conseguir disponibilizar meu LLM. Eu preciso ter um endpoint para isso, para eu conseguir consumir isso de algum lugar. Então, dentro do OpenShift, eu facilmente consigo configurar um servidor com os parâmetros corretos, apontando o dado, para eu disponibilizar isso para mim.
E out of the box, ou seja, sem eu precisar fazer muitas configurações, eu faço o deploy desse modelo e eu já tenho a visualização de requests que esse modelo está sofrendo. Então eu ativamente consigo ver como que está sendo o acesso da aplicação para com esse meu LLM, para com esse meu modelo, né? Porque no fim das contas, o chatbot é o front-end lá que a gente pergunta, por exemplo, mas por trás tem um LLM, e esse LLM precisa estar em algum lugar, e a gente precisa saber se ele está rodando ou não, senão o chat não serve para nada. Então aqui a gente tem essa visibilidade, não só do ponto de vista do modelo, mas também do ponto de vista de usuários. Então a gente tem toda uma camada de segurança para impedir que os usuários tenham acessos que não deveriam dentro desse LLM. Eu tenho uma variedade de automações para testar a confiabilidade desse LLM enquanto ele está rodando, porque a gente sempre tem que monitorar, né, pessoal? O IA não é algo que a gente consegue deixar ali sozinho, rodando para sempre. A gente precisa monitorar, porque ela pode sim começar a responder coisas que não fazem sentido, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, por isso que é um processo tão moroso. E a gente também precisa ter certeza que isso está disponível, né? E, finalmente, e eu acho que isso é o ponto alto do que o OpenShift AI consegue trazer do ponto de vista tecnológico, é que para treinar IA, eu faço vários processos. Eu preciso reunir dados, aí eu preciso processar esse dado, né? Preciso transformar em PDF, ou preciso tirar duplicatas, ou preciso limpar algumas imagens. E IA é bem criteriosa em como ela consegue ingerir dados, né? Depois que eu faço todo esse processo, eu preciso treinar o modelo, aí fazer o download desse modelo, comparar com o modelo antigo, ver se está melhor ou não e fazer o deploy desse novo modelo que eu treinei. Isso tudo são tarefas repetitivas, e daí a gente volta naquela velha conversa de como a automação muda a vida de uma empresa. Aqui é mais um exemplo. Por quê? Porque a gente tem o componente de Data Science Pipelines. Então, dentro do OpenShift AI, você configura uma pipeline, que nem a gente configura pipeline para aplicações, para fazer todo o processo de pega o dado, ingere o dado, prepara o dado, testa o modelo, faz download do modelo, sobe o modelo, disponibiliza o modelo, né? Tudo isso são tarefas que o pessoal que está desenvolvendo a IA vai fazer várias vezes, muitas vezes. Então a gente tem essa visibilidade lá dentro do OpenShift AI, com cada uma das etapas, para treinar esse modelo e eu ter mais agilidade nesse processo, para não só ter mais agilidade, mas que eu também tenha visibilidade do que está acontecendo dentro da plataforma, tá, pessoal? A gente não está ali olhando um contexto onde cada execução vai custar alguma coisa. Não, a plataforma, está tudo dentro da plataforma, está incluso dentro da plataforma, e é para isso mesmo que a gente desenvolveu o OpenShift AI dessa forma. Então aqui é um apanhadão de todos os componentes que a gente colocou dentro da plataforma para fazer com que tudo isso que eu expliquei para vocês hoje seja possível. Então aqui a gente tem os notebooks, que é onde a gente vai escrever ali, desenvolver a IA mesmo. Eu tenho as tecnologias para distribuir esse workload, os pipelines que eu acabei de comentar com vocês, toda a camada de servidor, então eu preciso ter ali. Quando a gente fala de serving, tá, pessoal? E eu acho legal dar essa explicação, porque nem todo mundo dá essa explicação, mas o serving no contexto da IA é como se fosse um Apache, tá? Quando a gente fala o model serving e serving engines, a gente tá falando tipo de um Apache que roda IA, tá? Então, por exemplo, o Kserve é como se fosse um Apache específico para IA. E isso já tem lá dentro do OpenShift para você disponibilizar e sem tirar os modelos, né, pessoal? Nós, Red Hat IBM, temos modelos open source como o Granite, né, que podem ser usados, são suportados por nós, que tem várias variações de parâmetros. E qualquer outro modelo que você quiser utilizar. O OpenShift é totalmente agnóstico nisso. Quero trazer um Falco, quero trazer um Llama, quero trazer esqueci o nome do modelo do ChatGPT para dentro, quero trazer o Gema, enfim, pode trazer. A gente é totalmente agnóstico. Nós temos o nosso, mas se você tem o seu, pode trazer. E tudo isso, pessoal, com a base que o OpenShift já traz. O OpenShift já é uma solução de mercado, é utilizado por várias empresas. Só o Bradesco tem mais de 200 clusters de OpenShift, para mais, deve ter mais, né? Eles falaram no evento de OpenShift ano passado, tinha 260, com certeza deve ter aumentado já. Também tem os clusters gigantescos também, Banco Central, Copix. Banco Central, então assim, acho que todo mundo aqui já deve ter interagido com o OpenShift em algum momento, só não sabe.
Então, a gente traz toda essa capacidade que o OpenShift já tem como plataforma, trazendo monitoramento, logmetria, serviços de aplicação, coisas que a gente sabe que são importantes do mundo de containers, para suportar todo esse workload de IA que a gente projetou para rodar em cima da plataforma. Beleza, pessoal? E é esse o grande objetivo da Red Hat com IA. A gente quer transformar cada uma das empresas em grandes conhecedoras de IA. Né? O nosso desejo é que todo mundo saiba trabalhar com IA, que todo mundo consiga viabilizar isso dentro do mercado, porque a gente quer que isso seja democratizado. Isso é algo que a gente ouve muito. O Vinícius foi no nosso summit, deve ter ouvido isso em algum momento. O nosso objetivo é a democratização do acesso à IA. A gente quer que todo mundo consiga usar, todo mundo consiga bancar isso e que todo mundo consiga tirar proveito, porque dá um retorno impressionante, como vocês viram. Beleza, pessoal? Legal, pessoal. Muito obrigado, Ayana, pela sua apresentação. Com certeza foi muito esclarecedora. Daqui a pouco a gente também abre espaço para perguntas, mas para finalizar, pode até avançar mais um slide, Ana, por favor. Então, aqui a gente teve toda aí uma contextualização, né, um banho de loja aí em relação ao produto de inteligência artificial da Red Hat. Se vocês gostaram, né, enxergaram um potencial para os seus negócios e querem, de repente, dar um primeiro passo, fazer um entendimento, ver onde essa tecnologia pode ser utilizada, aí vem a Fábrica DS podendo também suportar vocês nessa jornada. Tá? Então, a gente, além de ter especialistas no produto, não só da IA, como de todo, né, o portfólio da Red Hat, a gente ajuda vocês na jornada, na identificação, onde pode ser utilizada essa tecnologia, na priorização, porque certamente a IA tem uma vasta oportunidade dentro de todas as empresas. É claro que num primeiro momento não dá para sair investindo em tudo, porque requer realmente uma priorização, de repente aquelas áreas mais sensíveis que estão precisando de uma tecnologia para suportar o negócio, e a gente consegue auxiliar vocês em toda essa jornada, desde a identificação até a priorização e o planejamento da implantação das ferramentas da Red Hat para atender o seu negócio, tá? Então, nós da Fábrica DS nos colocamos aí à disposição de vocês como realmente uma empresa parceira que pode te ajudar em toda essa modernização e a utilização da inteligência artificial, que já é uma realidade, que já começou e que não vai mais voltar. Né? E o assunto de inteligência artificial tem chamado muita atenção das pessoas, porque não chama atenção só do ponto de vista de empresas, do ponto de vista da nossa vida pessoal também. Quem que não usa o ChatGPT, quem que não utiliza o Grok, quem não começa a brincar um pouco com essas tecnologias e até mesmo a se utilizar delas para alguns ganhos em tarefas dentro do seu trabalho. Então, realmente é um novo paradigma que está mudando a vida das pessoas no particular, mas também dentro das organizações. Então, contem aí com a Fábrica DS junto com a Red Hat para auxiliar vocês em toda essa transformação que a inteligência artificial proporciona dentro das organizações. E, pessoal, sobrou aqui alguns minutinhos, a gente queria também abrir um espaço, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma interação, fiquem à vontade. Vocês podem abrir o microfone ou podem mandar mensagens pelo chat que a gente lê e respondem, tá? Então, responde. Fiquem à vontade. Claro que a gente está à disposição. Eu vou também colocar o meu e-mail aqui no chat para todos. Então, se vocês tiverem interesse de perguntar qualquer coisa que não ficou clara hoje, a gente está à disposição. A gente direciona vocês para os nossos times. A gente tem vários times de contas aqui dentro da Red Hat, então a gente está sempre aí, sempre muito, muito empolgado para responder as dúvidas que podem haver. Ficamos à disposição caso alguém queira se aprofundar num segundo momento, fazer uma outra reunião para expor um pouco as suas dores, a gente fazer um entendimento, fazer todo um trabalho de consultoria. Fiquem à vontade, vocês vão receber aí um e-mail nosso, então o contato tá estabelecido, toda essa ponte está estabelecida. E espero que esse evento tenha ajudado um pouco a vocês entenderem a solução da Red Hat e o quão abrangente ela é, porque não é só inteligência artificial, estamos falando também de uma plataforma que vai fazer a gestão dos recursos computacionais para este ser um ambiente que estará rodando uma inteligência artificial, tá? Então, é uma solução extremamente completa da Red Hat. Ficamos à disposição de todos vocês. Queria agradecer aí a participação de todos.
nesse nosso evento. É sempre difícil a gente parar, ficar aí 40 minutos, uma horinha participando de um evento, então a gente sabe como isso é importante, a gente agradece demais essa dedicação de vocês e seguimos aí à disposição. Então, eu queria agradecer a todos pela participação. Se quiser encerrar também, Ana, deixar suas palavrinhas finais. É isso, pessoal. Obrigado ao Fábrica DS pela oportunidade. É sempre muito legal falar com todo mundo. Obrigada, Vinícius, aí pela parceria, pelo bate-bola. É sempre muito legal. E a gente está sempre à disposição. Agradeço o tempo de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que a agenda é corrida, mas é sempre importante poder compartilhar o conhecimento também, pessoal. Então, obrigada a todos. Muito obrigado, pessoal. Tenham aí um bom dia. Abraço.